Olá! Os chamados preteristas, aqueles que pregam a volta de Jesus no ano 70 da era cristã, se utilizam de um texto que aparentemente é muito difícil de explicar e o seu argumento parece muito difícil de refutar quando lemos o texto. Eles se utilizam do texto de Mateus, capítulo de número 24 e versículo 34, onde Jesus diz que não passaria aquela geração antes que todas aquelas coisas acontecessem. Então, quando você se depara com um texto como esses, aparentemente é muito difícil de explicar, porque como assim Jesus diz que essas coisas aconteceriam durante aquela geração? Não obstante, quando nós lemos o texto e buscamos o sentido original do texto, percebemos que não é tão difícil de explicar esse texto quanto parece. Então vamos fazer a leitura do texto e você vai compreender perfeitamente a que Jesus faz referência quando diz não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Observe o que diz o texto. Observe o que diz o texto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa Bíblia ela tem um recurso muito interessante. Você pode observar que a palavra geração está grifada e ela está marcada com um número. Esse número é 1074. Esse número leva a referência de qual palavra aparece no texto original, o texto grego. Então nós vamos ver, segundo o dicionário Strong, o que significa essa palavra no texto original. Observe o que diz o dicionário Strong sobre esta palavra. Observe aqui, aparece o mesmo número, 1074. E a palavra do texto original é a palavra genear. E entre os vários significados dessa palavra, você pode observar que a palavra genear é uma palavra que tem um campo semântico bastante extenso, bastante amplo. Entre os significados da palavra genear, nós encontramos aqui nação. Você pode ver grifado aí a palavra nação. Você pode observar que ela tem muita coisa aqui no seu campo semântico. Você pode pausar o vídeo e ir lendo tudo o que significa esta palavra. E eu gravei aqui no final, eu marquei aqui no final mais alguns significados dessa palavra. Então ela significa espécie, família, geração, significa geração, mas com a ideia de descendência, significa nação ou povo da mesma origem, uma era ou uma época. Então, essas são traduções possíveis da palavra genear, que é a palavra que é usada no texto de Mateus, capítulo 24, versículo 34, quando Jesus diz que não passará essa geração até que essas coisas aconteçam. Percebeu? Depois de feita a leitura, nós compreendemos perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Então Jesus em nenhum momento estava se referindo a uma geração que duraria 40, 50 ou 100 anos. Nós sabemos que para os judeus uma geração durava em média 100 anos. Para os gregos uma geração durava em média 33 anos. Então 100 anos correspondiam a 3 gerações. Quando Jesus fala não passará essa geração, Jesus está se referindo à nação de Israel que não deixaria de existir até que todas aquelas coisas acontecessem. E nós percebemos que inúmeras nações antigas, da época dos judeus, da época do período bíblico, já foram extintas, mas os israelitas permanecem para que se cumpra a palavra dita por Jesus, para que se cumpra de fato aquilo que Jesus disse, que todos eles veriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então fica aqui mais uma vez muito claro de que Jesus não voltou no ano 70. E esse texto que parece muito difícil de entender, na realidade não é tão difícil assim. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.